Você causa muitos desencontros. O som tá bom aí, por favor. Causa muitos desencontros, desacertos, separações, divisões, brigas, porque teve o início ali na ira. Claro, todos nós podemos, em algum momento, nós ficamos irados. Quem concorda com isso diz amém. Só não podemos viver irados. O iracundo, como o livro de Provérbios usa muito isso. Existem pessoas que ela está disposta a ira a qualquer provocação, a qualquer situação. Você vai andando perto da sua mesa e você colocou o copo bem perto do canto da mesa. Já está errado fazer isso num local de passagem. E de repente você passa, bate a mão, a manga da camisa, ou alguma coisa que está na sua mão e derruba o copo. Veja bem se isso é motivo de alguém se irar. Se tiver de irar, teria que ficar irado consigo. Porque é que eu tive a tolice de colocar, de não ter o cuidado de colocar algo perto do caminho e embaraçar com ele. Não, eu fico irado com o copo. É um tipo de cegueira que causa em nós. E aí o copo cai. Se a pessoa é iracunda, tem um problema de falta de domínio, de controle, sai chutando o copo, pisa no copo, chuta o copo. Mas o que o copo tem a ver com isso? Se fui eu que coloquei, e ainda se fosse uma outra pessoa que tivesse colocado o copo lá, o copo não tem nada a ver com isso. Na carta de Paulo aos Efésios, quem está prestando atenção diz amém. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Em outra versão, ireis, mas não pequeis. Viver irado é um problema a ponto da Bíblia dizer que quem tem esse hábito não herda do reino do céu, porque isso é obra da carne. Viver irado, diariamente, com frequência, porque essa prática da ira, com frequência, leva ao descontrole, porque ela por si só já é um descontrole. Se a gente se controlasse, a gente não ficaria irado o tempo todo. Então ficar o tempo todo irado já é um descontrole. Já é a carne, que é o velho homem, a velha natureza, como a Bíblia dá vários nomes, dominando o nosso ser. Sendo que quem deveria nos controlar, nos dirigir, é o Espírito Santo, nós permitindo que o fruto do Espírito esteja sobre nós. Uma das características do fruto do Espírito, segundo Paulo escreveu aos Gálatas, é domínio próprio. Domínio próprio é controlar a si mesmo. Não é nem o Espírito Santo controlar você, mas você tendo o Espírito de Deus na sua vida, você tem o controle. Ou seja, eu estou ciente do que está querendo me dominar, mas eu sei que isso não agrada a Deus, então eu permito que o Espírito Santo rege a minha vida. Então eu digo, não vou permitir que isso tome conta da minha vida, porque eu agora pertenço ao universo do Espírito Santo que me converteu. Eu não posso dar lugar à carne, porque dar lugar à carne é o equivalente dar lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É viver segundo a carne. Então quando alguém está mentindo, quando alguém está roubando, quando alguém está traindo, isso é obra da carne. E fazendo isso é dar lugar ao diabo. Que o oposto de dar lugar a Deus seria ser dirigido, controlado, ensinado, fazer a vontade de Deus. Isso é dar lugar a Deus. Dar lugar ao diabo é mentir, roubar, viver irado. Isso é dar lugar ao diabo. E quando a gente vive dominado pela ira, a gente vai falar coisas, nós vamos falar coisas que não deveríamos.
Vamos afetar pessoas por qualquer motivo. Existem pessoas que sempre têm uma palavra de mal resposta a todas as provocações. Isso é expressões da ira governando a nossa vida. Isso é obra da carne. Isso é fruto. Isso é viver o oposto do que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Podemos ser tentados a irar, podemos ser tentados a várias coisas, mas essas coisas não devem governar a nossa vida, porque senão vai vir muitos prejuízos contra nós, contra a obra, contra a família, contra a casa, no emprego, no trânsito. Já observou aqueles motoristas, ou motoboy, ou motorista, sei lá, que vive passando em cima de lombada, sem controlado, é 60 por hora, o camarada está na Itavuvu, 80 por hora, pode observar, são pessoas iracundas. E quando o farol abre para quem está na frente, e a pessoa está na vaga de trás, e o motorista da frente vacilou, olhou para o celular, não vigiou e demorou a sair, o camarada já buzina. Isso é a expressão da ira, que é onde acontecem muitas mortes. O camarada na frente está errado, mas diz, tem limite. Por que buzinar tanto só porque eu esqueci de sair, ou o carro morreu, ou algum problema? E aí o que acontece? Já sai do carro, saca uma arma e mata a pessoa por causa do de trás ficar buzinando. Até porque não é nem permitido por lei a gente sair buzinando assim em qualquer lugar. Buzina tem um lugar certo. E a gente às vezes não atenta para isso. Certo? Aí Paulo chega a dizer o seguinte, versículo 26, ainda a metade do 26. Acalme a ira antes que o sol se ponha. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, você irou, não deixe que essa ira, não pode ser iracundo, porque o iracundo foi provocado hoje, e foi dormir irado, e acorda irado, aí não quer nem tomar café, porque está irado, e se estiver atrasado, sai querendo ultrapassar todo o farol vermelho que encontra pela frente, querendo cortar a volta, andando até na contramão, você encontra gente na contramão. Por quê? Por exemplo, quando você está vindo aqui da casa da minha irmã, do meu cunhado Hugo aqui, do lado esquerdo aqui para cima, quem está vindo não pode passar direto. Quem é motorista sabe, você não pode. Nessa via que está aqui na frente da igreja, se você subir reto, você não pode entrar à esquerda para vir para a igreja. Mas o camarada está apressado, tem um sinal lá dizendo para você ir para a direita, seguir reto. Se quiser entrar aqui na rua da igreja para a principal, tem que ir para a rua lá da pizzaria. Aí você entra, não, mas eu não quero nem saber, eu estou atrasado. O camarada chega em casa bravo porque passou um problema lá com o patrão, e aí desconta na esposa, a esposa desconta no cachorro, o cachorro desconta no gato, o gato desconta no rato, e aí todo mundo fica irado por causa de uma ira lá no trabalho de que não tem nada a ver. A ira é um negócio que pega. Acaba falando, mas estressado, não estou nem com apetite. Tem gente que está irado, come de qualquer jeito, né? Mas tem pessoas que não estão iradas, ela fica de mau humor. Então dá uma resposta no pai, no filho, não quer brincar com ninguém. E aí deixa todo o ambiente azedo. Então é um tipo de coisa tão sério que a gente não pode deixar passar para o outro dia. Resolva o problema hoje. Por quê? Porque é ruim ficar irado. Não, tem gente que adora ficar irado. O problema é que vai causar prejuízo, diretamente ou indiretamente. Você quer ver? Toda pessoa iracunda, as pessoas têm medo de dialogar com ela. A pessoa iracunda tem poucos amigos. Às vezes fala com muitos, mas pouco se aproxima. Quando se aproxima é porque tem uma necessidade. Mas sempre alguém fala assim, olha, cuidado com fulano de tal, hein? Vigia, fala com ele. Não é para você não ofender a outra pessoa. Está dizendo, vigia com ele. Olha, cuidado porque ele pode te descer a espada. Então a ira é um negócio sério. Então Paulo fala, ireis, mas cuidado. Não peque neste momento. Não deixe a ira tomar conta da sua vida. Mas voltando para o texto, continua com a sua Bíblia aberta, falando ainda sobre a ira. Diz assim,
Vocês ouviram, isso em relação à lei, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não assassine, não mate, porque isso é pecado, isso desagrada a Deus, vai trazer juízo. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Um pouco mais de retorno, por favor. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Então a lei fala, não mate, não tire a vida da outra pessoa, porque você está sujeito a julgamento. Jesus vai falar, eu digo para você, para estar sujeito a julgamento, não precisa nem você matar alguém. Basta você ficar irado que você já está sujeito a julgamento. Se alguém puder trocar o microfone, eu agradeço. Então vamos lá. Ficar irado leva você a falar coisa que não convém. Que não convém. Maravilha. Eu, porém, lhes digo, basta irar-se contra alguém para estar sujeito. É uma possibilidade. E aí, quando você ou eu, nós estamos irados, tem uma coisa que muitas pessoas fazem muito isso, que é xingar. E isso pode ser algo que pode trazer condenação nas leis da terra e também na lei de Deus. Porque no xingamento você vai usar muitas palavras de desprezo, pode vir até o chamado aí de racismo, de preconceito. Você pode falar coisas que afetam o psicológico de outras pessoas. Uns anos atrás, um pai tinha uma filha que estava namorando, e aí o pai pegou a filha namorando de forma inconveniente, e falou para a filha o seguinte, sua prostituta, chamou a filha de prostituta porque estava de forma inconveniente. A partir daquele momento, aquela menina começou a se comportar com base na palavra que o pai lhe dirigiu. Afetou o seu psicológico. E aí, afetando o psicológico, o inimigo trabalha sobre isso para escravizar. Porque se não afetar seu psicológico, o diabo não consegue fazer nada com você. Ah, o fulano falou uma palavra que eu sou feio. Mas e daí eu me acho bonito? O diabo não vai te provocar. Agora, se você já é fraco nessa área, o inimigo olha para a sua cara e vê na hora que você foi afetado com a palavra, porque alguém disse que você é feio. E aí ele vai trabalhar na sua cabeça. Ou para você a partir daí começar a se exibir, ou acreditar que é mesmo e se comportar de forma negativa. Mas começa primeiro no psicológico. Quem xingar alguém de estúpido, corre risco de ser levado ao tribunal. Então, o que acontece? Quando a gente está irado, xinga as pessoas de palavras inconvenientes. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Em outra versão, seria uma palavra de desprezo, de imprestável. Isso, quando a gente xinga o nosso irmão, seu inútil, seu imprestável. Quem é esse irmão para nós? É alguém que Jesus também morreu por ele, que é a imagem e semelhança de Deus. É muito comum irmãos, quando estão bravos, irmãos de sangue, né? Da família, xingar o outro, seu burro, sua besta, não sei o que, aquela coisa toda. Mas sabe que isso pode causar prejuízos profundos que você não consegue detectar. Então tome muito cuidado. Pais e mães que veem seus filhos com essas palavras, dá um chega para lá e proíbe, porque isso pode trazer muitos prejuízos. Que você acredite no que está falando ou não, vai afetar o outro. Mas a ira acaba trazendo esses prejuízos, porque quem está dominado pela ira, não mede palavras, não escuta o que fala, fica cego, fica surdo, grita para falar, e quando alguém vai falar, a pessoa fala assim, eu não estou gritando não, já responde dizendo, eu não estou gritando com você.
Parecem uns histórias que tem por aí de uns irmãos gravando vídeo na internet. Vamos lá então, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, preste bem atenção aqui, olhe para cá. A questão da ira, o contexto aqui é um ensino sobre a ira. A ira é algo tão grave que muitas vezes a gente afeta as pessoas com as nossas palavras e a pessoa fica magoada. E Jesus fala o seguinte: você precisa se reconciliar com essa pessoa que você magoou ela com palavras. Isso é tão sério que, falando de lá do sacrifício nos dias de Jesus, alguém levar o animal para apresentar diante do altar, o altar que tinha no templo, hoje não existe mais altar, mas o altar no templo de Jerusalém, isso é algo sagrado. Mas mais sagrado ainda é a comunhão sua com seu irmão. Se você estiver diante do altar para oferecer o cordeiro, que naquele caso era para tirar ou cobrir os seus pecados, você lembrou que alguém tem algo contra você, você ofendeu alguém, marra ali a sua ovelha diante do altar, sem sacrificar. Por quê? Deus não vai receber o sacrifício? Não é isso que o texto está falando. É tão emergencial se reconciliar com seu irmão, que se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você tem coisa contra alguém, mas você ofendeu alguém. Às vezes você está até com a verdade, às vezes você falou até o que é correto, mas ofendeu. Deixa a sua ovelha ali, vai lá e reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e oferta. Mas o texto responde por quê? Porque essa emergência, essa urgência de ir lá e oferecer, ou seja, ir lá e conversar com a pessoa. Aqui é a ideia da reconciliação. Por que eu tenho que reconciliar? Porque é urgente. Aí no contexto de Jesus, ele fala assim: deixa a tua oferta ali no altar, vai reconcilia com a pessoa, então volte a apresentar. Aí o versículo vai explicar por quê. Até aqui não explica. Quando você e o seu adversário estiverem a caminho no tribunal, acerte logo a sua diferença. Do contrário, pode ser que o acusador te entregue ao juiz e o juiz ao oficial e você seja lançado na prisão. Ou seja, é urgente isso. Porque enquanto você estiver preocupado em levar a oferta e se lembra e não vai se reconciliar, nesse período ele pode te levar e colocar você na cadeia por causa do delito que você cometeu contra ele. E aí sabe o que acontece? Ele vai lá, coloca você na cadeia e você só vai sair depois que pagar o último centavo, o último dia ali da sua prisão. Então, se causou algo grave contra alguém, essa situação vai te trazer prejuízo. Ela corre risco de trazer coisas dramáticas para a sua história. Você tem outro dia para sacrificar, você tem outro momento para ir lá e falar com Deus, você tem outro momento para ofertar, mas a unidade entre irmãos, entre as pessoas é urgente. Não deixa para reconciliar amanhã, reconcilia-te hoje. Se a tua ira contra alguém, ou a sua maneira de tratar alguém, provocou a ira, e esse alguém vai te colocar na cadeia, vai te processar, vai te levar na justiça, vai te colocar numa situação ruim diante das leis, então corre e reconcilia primeiro. Resultado da ira. Porque aqui a gente pensa assim: não, deixa a tua oferta lá, vai lá, reconcilia, senão Deus não recebe a tua oferta. Mas o texto em nenhum lugar fala isso, nenhum lugar sugere que é isso. Aqui está falando, vai depressa. Por quê? Para você não ser preso. Porque a gente, olhe para cá, a gente, jovens, nós, irmãos do ciclo de oração, a gente fala assim: não, irmão, eu estou indo para a casa do papai adorar a Deus, o resto que se exploda, eu não estou nem aí se alguém não vai com a minha cara,
Se alguém não gosta do que eu canto, se ninguém gosta do que eu prego, tudo bem, não dá para se agradar todo mundo, mas a Bíblia diz que é para a gente fazer o esforço para isso. Em Romanos capítulo 15, a partir do primeiro, diz que é para a gente não agradar a nós mesmos, mas para agradar ao outro, naquilo que for para edificação. Assim como Jesus, quando veio, não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, a partir do primeiro, depois você pode consultar. Porque às vezes nós vivemos uma vida de desencontro, de briga, de não fala com aquele, de mal com aquele, a gente muda de calçada, a gente passa por causa, ou alguém nos provocou, ou a gente provocou alguém, e a gente consegue chegar com um tal de consciência limpa. Na verdade, isso não é consciência limpa, isso é falta de consciência. Então, olha, tem um hino, um corinho que fala, precioso é para mim, precioso és para mim, querido irmão. Não tem um corinho que fala assim? Somos todos, como que é? Ajustado, totalmente ligado, unidos, vendo em amor uma família, falsidade, vivendo a verdade, cessando. Cante! Família, compromisso, grande amor de Cristo, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Às vezes a gente provocou alguém, e esse alguém ficou tão irado com as nossas verdades, que nem vai conseguir tomar ceia. E a gente sabe que a pessoa não vai tomar ceia. Eu estou na razão, não estou nem aí. Se ele não tomar ceia, é problema dele. É assim que funciona. Como é que nós temos que tratar o nosso semelhante? Assim como Cristo nos tratou, assim como Cristo nos trata, assim como Cristo nos tratará. Agora pense bem, se é assim que Jesus se sente em relação a nós. Então ir atrás, a reconciliação familiar, reconciliação conjugal, a reconciliação social, como é que estamos com nossos vizinhos, como é que nós estamos com nossos patrões, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os irmãos da igreja, com o pastor, como é que nós estamos? Estamos em paz? Porque da nossa parte, diz o apóstolo Paulo, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens, no que depender de nós. Romanos capítulo 12. Então nós precisamos entender, faça a nossa parte, e se o outro não retribuir, ou melhor, se o outro não corresponder, ore por ele. Deus, tenha misericórdia. Eu gostaria tanto de continuar com aquela amizade, eu gostaria tanto de continuar falando com aquele irmão, mas ele não quer. Mas eu vou continuar amando em Cristo Jesus, e se eu provoquei a ira, eu vou lá e vou dizer o que posso fazer para que essa pessoa não venha a se perder. Lembra de Caim? Caim ficou irado sem motivo e se perdeu por causa da ira. Por que está assim o seu semblante caído, Caim? Se tivesse feito certo, eu não aceitaria a oferta, Caim. Agora o pecado está aí batendo no teu coração, mas você pode dominá-lo. Você pode controlar essa ira, Caim. E quem falou não foi a Adão, não foi a Eva, não foi outra pessoa. Quem falou foi o próprio Deus. Mas alguém que está descontrolado na ira, como eu falei, você fica surdo, cego. E depois que faz a bobagem, fala assim: olha, onde eu estava com a cabeça para fazer tal coisa? Pois é, deixou a ira governar. Quantas pessoas falam cada coisa, faz cada coisa, toma tantas decisões, por quê?
não se controla. Nós perdemos empregos, famílias, casamento, perdemos amigos. A maioria das pessoas teve um amigo e aí não é mais amigo. Aí você vai ver, teve uma discussão. E aí nessa discussão, quem estava com razão? Porque às vezes a gente já conversou muito com casais, certo? É muito comum, quando o casal tem problema, não são todos os casais, mas é muito comum, você conversa com o marido, ele está certo, com razão, olha a mulher dele que está com problema. Quando você conversa com a esposa, não, na verdade o problemático é o marido. Por isso que só resolve problemas conjugais quando conversam os dois juntos. Na ira, às vezes um estava irado com alguma coisa, descontou no outro, e o outro vai descontar em outra pessoa. E como a gente fica cego e surdo, solta os cachorros mesmo. Como é que nós estamos com esse estado de ira? Pense nas coisas mais simples. Quando você tropeça lá aquele tapete da entrada da sua casa, que toda vez que você vai enxugar os pés, tem um tapete que tem que enrolar. Até porque a gente coloca tapete que não é tapete, né? Faz um negócio de crochê e coloca lá. Crochê não serve para tapete, mas a gente coloca. Mas nem enxuga o pé direito. Mas é bonitinho, mas não enxuga, não limpa. Já viu algum crochê secar o pé de alguém? Eu falo porque lá em casa minha esposa usa. Aí você fica irado com o negócio, já dá um chute de esquerda, vai para lá, esse negócio fica só enrolando nos meus pés. Coloca aquela cama bonita, e com esses colchões de hoje, aquelas camas king, aquele cobertor, aquele lençol que vai até o chão. Facilmente você tropeça naquela borda dele pelo chão, aí você fica irado. E quando queima ao dedo pegando na panela, né? Como eu trabalho com ferramenta abrasiva, é muito comum eu queimar minhas mãos. Às vezes eu só vou se lembrar quando está tomando banho, está ardendo alguma coisa assim. Mas é muito comum queimar no porcelanato quente, num disco quente, numa lixadeira quente, alguma coisa que está quente. A ira pode acontecer, mas ela não pode me controlar. Eu é que tenho que controlar a minha ira, porque dentro de mim tem um Espírito Santo que não quer deixar eu perder o domínio, porque perdendo o domínio eu vou pecar contra Deus. Ireis, mas não pequeis. Saiba, todas as pessoas que estão aqui, incluindo a mim, se você é uma pessoa iracunda, todo mundo que chega perto de você pisa em ovos para falar com você. Veja como isso é problemático. Olha, vou falar com a Joaninha lá. A irmã Joaninha é uma benção, pode falar com ela vai entender. Ela não é iracunda. Vou falar com a irmã Marialda, no nome da minha mãe. Olha, cuidado, mede as palavras. É uma pessoa iracunda. Quando você vai conversar com uma pessoa que tem que medir tudo que fala, ou é uma pessoa muito sensível emocionalmente, vai ficar triste, descachimbada, ou é uma pessoa colérica, que vai, opa, você não tem moral para falar, você não, olha o que fala para mim, hein, porque eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, olha, vigia, porque, olha, o diabo usou a sua boca, hein, cuidado, irmão. Não, iracundo. A pessoa iracunda tem que pedir perdão todo dia por causa disso, porque o iracundo ele peca todo dia por causa da ira, fora os outros pecados que tem, né? Porque aí você ira e às vezes você não fala nada, mas você peca no pensamento. Eu não fiz, mas a minha vontade era fazer. Eu não bati não, mas quando eu vi aquela criança dando uma resposta na mãe, eu segurei a minha mão, porque há vontade de dar um tapa naquela criança. Nesse caso, se tiver de bater, teria que ser na mãe, não na criança, porque se a criança fez algo tão grave contra a mãe, o problema é na criação e não na criança. Não, a gente quer bater na criança, que é isso? Como é que está o nosso estado de ira? Quando alguém te tira do sério, você chega em casa depois do dia de trabalho, né, irmão? Abner, consegue dormir à noite tranquilamente? Me tiraram do sério hoje.
Porque todo mundo, horas, alguém tira do sério. Mas aí você vai lá e entrega tudo para Jesus. E no outro dia segue a calmaria. Se tiver resolver um problema, resolve. Mas a melhor coisa é amanhecer o dia em paz e com calma. Sabe por quê? O seu dia vai ser frutífero no trabalho. As coisas vão dar certo. Sabe aquele dia que você amanhece com mau humor, irado? Pode observar que parece que tem um trem. E tem mesmo, o capeta te rodeando mais perto ainda. Tudo parece estar dando errado. Meu Deus, hoje tudo está dando errado. Está dando errado tudo o que eu faço. Tem algum problema que começou em nós. E o inimigo só está aproveitando e alavancando o nosso problema. Está otimizando a nossa situação. Então o que fazer? É por isso que o cristão, quando amanhece o dia, ele agradece a Deus pela noite de vida e pede a Deus: abençoe os meus caminhos, abre as portas, repreende todo o mal e me dá visão, direção, sabedoria. Porque às vezes a gente vai fazer a oração de manhã, só pede para Jesus expulsar os capeta, pede para Jesus tirar o homem mal da frente. Mas às vezes a pior pessoa da história não é o seu vizinho, e nem o diabo. Às vezes a pior pessoa da história é você mesmo, somos nós. Então assim, quando Deus trata com a nossa alma, quando Deus trata com o nosso espírito, vem a palavra brava, vem alguém nos desafiar, e a gente fala: eu entrego tudo a Jesus. A palavra que vem com ira, ela suscita cólera, ela provoca uma situação, mas a calma branda o furor. Às vezes a gente paga para entrar e depois dá trabalho para sair de uma situação que a gente apenas endossou. Mas devemos tomar muito cuidado, porque tem muita gente entre nós que não fala com alguém, que tem raiva de alguém. Você não está sendo prudente com a pessoa, ou está evitando porque a pessoa vai te interpretar mal. Não, é um sentimento emocional dentro de nós, que nos mantém afastado. E aí parece que ninguém mais presta. Todo mundo é ruim que está ao nosso redor. E aí a gente já anda com aquele negócio meio desconfiado com tudo. Aonde a gente vai? Tá com um olhar de inveja para mim. Aquela pessoa pelo jeito não olhou, não gostou de mim, não foi com minha cara. Aquela pessoa, cheguei na igreja, me olhou de cima embaixo. Aquela pessoa deu parte do Senhor na minha mão, pegou só na ponta dos dedos. Aquela pessoa deu parte do Senhor, passou por mim no mercado, fingiu que não me viu. Para de ser problemático, amado. A gente que é assim fica desconfiado com tudo. Não, o cachorro do vizinho só corre atrás de mim, mas não corre atrás de ninguém. Por que a gente não entender que é o nosso olhar que está provocando situações desagradáveis e a gente consertando a nossa vida? A Bíblia diz: sendo o caminho do homem no temor do Senhor, Deus fará que até seus inimigos tenham paz com Ele. Esse negócio de onde a gente vai ter alguém nos provocando, aonde a gente vai ter alguém nos brigando com a gente, aonde vai ter alguém querendo tirar uma fatia da gente, é um problema que nós carregamos, não são as pessoas. O diabo está se utilizando disso para nos enterrar. Mas quando a gente anda segundo a vontade de Deus, ainda que muitos nos e não querem paz com a gente, mas a maioria vão saber que nós somos da paz e vão querer estar perto de nós. Como sal da terra do mundo, produzimos sede de Deus das pessoas. Nós não fazemos acepção, porque a luz não faz acepção. Então o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos perdendo a estribeira, irmão. Cada dia que passa, você sabe a história de um irmão que brigou com outro, que bateu boca com outro, que queria dar um tapão no outro, que queria dar um tiro no outro, facada no outro, que correu atrás do outro, que foi na porta do outro com um pau tirar, perguntar onde foi que você fez. Que é isso? Isso não é coisa de servo de Deus. Isso são pessoas iracundas que se estriba sobre as suas suposta verdade e sai perdendo a paz com todo mundo. Mas o que nós podemos fazer é sermos cheios do Espírito Santo para sermos pacificadores. Pacificadores que promove a paz. Não ireis, mas sim irá, cuidado. Porque
Porque a ira é algo perigoso. A ira é algo perigoso. Quando a gente está irado e a gente não fala, né? Tem pessoas que não fala para ninguém, mas está irado. Irmãos, uma pessoa que vive assim, o pensamento dela vive a mil, sempre pensando negativo das situações ou em relação ao seu próximo. Uma pessoa iracunda, ela vive o tempo todo pensando negativamente. Pensa sempre no pior, sempre no que é ruim. Nós sabemos que o mundo existe, tanta coisa ruim, claro, mas o que é que está? Paulo diz assim, olha, tudo aquilo que é amável, que é algum louvor, que é honesto, se há algum louvor nisso, Paulo fala em Filipenses 4:8, Paulo fala de várias características boas, essas coisas devem ocupar a mente de vocês. Não tem lugar para ira em nós, quando estamos de bem com Deus, de bem com a vida. Veja um casal, quando está com problema, que o marido vive irado com a mulher queima o arroz uma vez na semana. Ele já fica desesperado. Ele já fica bravo, já fala um monte. Agora vê um marido que está amando, que está de bem com a vida. Chega em casa, querido, eu estou morrendo de fome. Querido, acabei de queimar arroz. Não tem problema, frita um ovo, coloca farinha e eu como. Agora o marido iracundo, mas você queimou arroz de novo? O que está acontecendo? Deve estar só no WhatsApp, né? Porque já é a segunda vez esse ano que você queima arroz. Daqui a pouco vai até queimar a água do café. E começa a desprezar a mulher. Agora, quando a pessoa está em paz, não. Querida, fique em paz. Faz macarrão. Faz arroz. Pede um lanche. Mistura uma farinha no pé de frango aí. Mas o iracundo não consegue fazer isso. Todo mundo tomou café. Não sobrou para mim. Só tem vocês nessa casa aqui? A mulher ou o marido? Só tem vocês na casa? Querido, eu pensei que você tinha tomado café. Mas por que você não prestou atenção? Não está vendo que não tem o teu prato sujo aqui? Por que vocês todo dia faz isso comigo? Todo dia não. Maneira de dizer, né? Isso aí, hipérbole, exagero nas palavras. Aí cria aquele terror. A ira é terrível. Que a pessoa, quando não tem ninguém para ela se irar, ela fica irada consigo mesmo. Olha para o espelho, mas você é feio, hein? Você não vale nada. Ninguém dá bola para você, ninguém te valoriza. Vai ter que descarregar esse negócio em algum lugar. Mas o cristão não precisa descarregar a ira. O cristão precisa do Espírito Santo e ser liberto da ira e ser cheio do poder de Deus. E nenhum mal vai controlar o nosso interior. Quem dirige sabe que é muito comum pessoas fazendo coisas que você acaba ficando irado. Pessoas que fingem que o farol é verde para ela o tempo todo. Pessoas que não dá seta, entra na nossa frente. Pessoas que ficam buzinando de graça. Pessoas com aquele funk estourando o vidro do carro dele e quase estourando o nosso. E num calor, para quem não tem ar-condicionado, tem que fechar para não escutar aquela sujeira da pessoa. E você vai ficando irado. É por isso que Paulo diz que é para a gente orar no Espírito. Porque motivo tem. Todo mundo tem motivo de ficar irado. Mas temos que tomar cuidado com essa questão. Porque muitos prejuízos, pensa aí em alguma coisa que já aconteceu ruim na sua história, porque você provocou alguém ou alguém te provocou. E a ira criou um estrago. Mas vamos daqui para frente melhorarmos disso. Está dando muita resposta, má resposta para o seu pai? Está dando muita má